Olá, meu amigo, olá, minha amiga, paz do Senhor, boa noite para você, meu amigo católico, você, meu amigo espírita, para você, meu irmão em Cristo Jesus, a paz de Cristo Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aqui é o pastor Soares, cantinho do sofá. Estava esperando esse momento desde ontem e preparando, as mensagens aqui, onde nós vamos estar deleitando nesse estudo, nessa palavra do Senhor, onde nós vamos estar entrando nesse estudo. Venha ser um pescador de almas, Aonde Deus me deu esse tema e nós lançaram esse desafio para mim de trazer essa mensagem, essa palavra, aonde nós vamos dividir ela em dois tempos, Em duas partes. Hoje nós vamos estar falando o significado, desse ser pescador de almas, o que significa ser um pescador de homem, um pescador de almas. Então nós vamos entrar nessa primeira parte hoje e no próximo sábado nós vamos estar falando sobre as características, de um pescador de almas, um pescador de homens. Então hoje nós vamos estar entrando nessa palavra, aonde nós vamos estar aqui lendo alguns versículos, meditando nesses versículos. Eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, eu quero convidar todos vocês que fazem parte aí do PR Soares Facebook, também no Cantinho do Sofá Facebook, e aonde nós vamos estar meditando a palavra do Senhor. Você que é meu amigo, meu seguidor aqui, aonde nós vamos estar estudando a palavra do Senhor. Quero que você participe comigo, quero que você esteja aqui, mesmo que eu tenha que cortar algum momento aqui, você pode participar, você pode deixar o seu pedido de oração, você vai falar da onde que você vai estar nos assistindo, Mandar aí a sua cidade, o local da sua cidade, qual capital que você vai estar nos assistindo, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Eu quero convidar todos os nossos amigos, todos. Fizemos o convite, lançamos aí o convite em todas as redes, e eu quero pedir a você que quando você participar aqui comigo, que você for assistir, você deixa aí da onde que você está nos assistindo. E outra, não deixa de apertar aí o coraçãozinho aí, nos dá um apoio, ok? Na palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Soares, Cantinho do Sofá, onde eu participo também com a pastora Sandra. Nós estamos projetando aqui os dias que ela vai entrar. Ela agora vai poder estar aqui juntinho com vocês também, entrando nos dias aí, trazendo uma mensagem poderosa para você. Então você que já pegou ou ainda não pegou, pegue a sua Bíblia. Você vai meditar na palavra do Senhor hoje comigo. Nós vamos aqui aprendermos um pouquinho. Eu vou aprender, você também vai aprender. Eu vou aprender com você também, ok? Eu quero que você participe comigo. Eu quero que você esteja aqui numa liberdade de podermos falar desse pescador de homens. O que é ser um pescador de homens? Como ser um pescador de homens, E aqui nós vamos entrar a primeira parte. O que significa, Eu vos farei pescador de homens. Quem disse essa passagem? Quem disse essa palavra, Aí nós vamos aqui agora. Você já pegou a sua Bíblia? Você, meu amigo católico, você, meu amigo espírita, você, meu irmão católico, Você, meu irmão em Cristo Jesus, participe aqui comigo. Eu sei que você vai ser abençoado. E se você não assistiu agora, você vai poder assistir depois. Aí tanto no YouTube, nós vamos depois postar lá no YouTube também essa palavra, esse estudo, onde nós vamos estar estudando em dois tempos. Hoje nós vamos falar, qual é o significado, o que significa eu vos farei pescador de homens. E no próximo sábado nós vamos estar aí falando sobre as características de um pescador de almas, um pescador de homem. Então hoje vamos aqui na primeira parte. Eu quero que você esteja preparado para ouvir esse estudo, aonde Deus tocou em meu coração para trazer para você. Seja você quem for, mas eu quero dizer para você,
Jesus te ama, Jesus tem um projeto na sua vida. Basta você abrir o seu coração e deixar Ele entrar na sua vida e Ele vai fazer coisas diferentes, como fez na minha e continua fazendo. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo, te agradeço, Senhor, por esse momento onde nós vamos estarmos aqui meditando na Tua Palavra. Senhor, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Senhor, eu te peço, tira todo o ego, tira todo eu, que Seu Espírito Santo venha habitar sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que vão ouvir. Senhor, se for para ouvir e agir na vida de cada um, eu te peço, Senhor, que seja o Seu Espírito Santo, Pai, que o Senhor possa tocar na vida de cada um nesta noite. É mais um cantinho do sofá, onde a gente traz a Tua Palavra, a Tua meditação na Tua Palavra. E eu te peço, Senhor, cobre com Teu sangue, livra de todo mal. E todos aqueles que vão ouvir, ó Pai, vão assistir, eu te peço que o Senhor possa abençoar e abrir os seus corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E você já pode abrir aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 19, e logo depois Marcos 1, 17. Amém? Mateus 4, 19 e Marcos 1, 17. Participe comigo. Eu quero você aqui comigo. Vamos lá. Mateus 4, 19 diz assim, a palavra do Senhor. E disse Jesus, siga-me e eu lhe farei pescador de homens. Palavra do Senhor Jesus aqui. Siga-me e eu vos farei pescador de homens. Agora abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1. Aí na sua Bíblia está escrito que, capítulo 1, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Para mim e para as suas vidas. A palavra do Senhor diz assim, versículo 17. E disse Jesus, mais uma vez, siga-me e eu farei pescadores de homens. A palavra do Senhor, mais uma vez, dizendo que Ele nos fará pescadores de homens. Ou seja, esta é a palavra de Deus para as nossas vidas. Aí eu vou te perguntar, o que significa, né? Significa essa palavra, e eu vos farei pescador de homens. Jesus escolhe aqui os seus discípulos e diz a eles, eu vos farei pescador de almas. Eles eram pescadores, né? Pescadores de peixe, mas Jesus torna eles pescadores de alma. E nossa vida, Jesus nos tornou, Ele me tornou. É essa expressão, pescadores de homens, é uma declaração metafórica, cujo significado indica aqueles que se ocupam em ganhar almas para o reino de Deus. Essa expressão foi aplicada por Jesus na ocasião da convocação de alguns de seus discípulos. Como eu falei aqui, né? Os seus discípulos foram escolhidos, os seus discípulos foram ali escolhidos. E eu tenho certeza que você também vai ser escolhido. Irmã Lourdes, obrigado, irmã Lourdes, por você estar aqui. Compartilha aí, chama o povo para ouvir esse estudo de hoje, irmã Lourdes. Vai ser uma bênção. Já está aí Goiás, Deus abençoe. E aqui nós vamos ver aqui que ele escolhe os seus discípulos, né? Alguns discípulos eles são escolhidos. E ele disse, vinde pois a mim e eu vos farei pescadores de homens ou de almas, né? Mateus 4:19, versículo 1:17. Então você com a sua Bíblia aberta, você vai acompanhar tudo aqui dentro dessa palavra, né? E eu tenho certeza que nós vamos aprender. Como eu falei, a primeira parte nós vamos aqui ver o que significa, né, essa passagem, essa mensagem que Jesus deixa para os seus discípulos. Ele chama eles e ele fala, e eu vos farei pescador de homens. Vocês não pescarão mais peixe, mas sim pescarão almas para Deus, pescarão almas para mim. É a palavra do Senhor. Vamos lá. E diz assim, eu vos farei pescadores de homens. Jesus estava prometendo treinar aqueles homens para uma tarefa tão honrada que somente pela graça de Deus
que um homem pode tomar parte dela. Ou seja, além de ser chamados, eles estariam recebendo uma honra, né, de Jesus para serem pescadores de alma. Olha só como é maravilhoso nós podermos sermos honrados por Jesus, sermos escolhidos por Jesus para conquistar vidas, conquistar almas. É tanto que ele fala, né, para uma tarefa, né, tão honrosa, que é o quê? Ganhar almas para Cristo Jesus. E é verdade, né? Quando a gente vê uma alma se convertendo, quando você pega esta alma e faz ele um discípulo, e logo lá na frente você vê o seu discípulo deslanchando aquilo que você ensinou, então é muito honroso, né? Não para nós, claro que toda honra, toda glória seja dada para o Senhor Jesus Cristo, mas você pegar uma alma que saiu lá do lamaçal e você pegar ela, tratar ela, ensinar ela, encaminhar, enviar para ganhar outras almas, é muito glorioso, é muito satisfatório a gente ver isso, né? E aqui a palavra do Senhor fala mesmo, né, sobre isso. Jesus estava prometendo treinar aqueles homens para uma tarefa tão honrada, que é somente pela graça de Deus. Olha só, é pela graça de Deus. O significado disso é importante. Por quê? Porque você sabe que você está fazendo algo para Deus, né? Aqui somente pela graça de Deus que um homem pode tomar parte dela. Ao invés de pescarem peixes, né, agora eles passam a ser discípulos para pescar alma. Aqueles discípulos pescariam homens para o reino de Deus. O texto bíblico diz que imediatamente após o chamado de Jesus, eles deixaram as suas redes e animadamente o seguiram. Olha só, quando nós somos chamados por Cristo Jesus, quando nós temos esse chamado e que nós nos colocamos na presença dele, que temos esta honra, né, que é somente dada essa graça por Deus, ele nos coloca numa posição de imediatamente largarmos o que nós estávamos fazendo, porque aqui a palavra fala que imediatamente eles largaram tudo, largaram as suas redes e animadamente o seguiram. Agora você imagina, nós temos que largarmos o que nós fazemos, né, e deixarmos o nosso trabalho e seguir a Jesus, né, e ali ser treinado para nos tornarmos um pescador de almas. Jesus aqui, ele treina os seus discípulos, né? Além de dar essa honra que é dada pela graça de Deus, ele ensina os seus discípulos a serem não pescadores de peixe. Eles não mais lançariam as suas redes, né, para pegar peixe, mas sim lançariam as suas redes para alcançar almas para o reino de Deus. As almas não é para nós, é para o reino de Deus. Uma das coisas que nós temos que ver. E os seus discípulos, eles não pescavam almas para si, mas pescavam almas para o reino de Deus. Obrigado vocês que estão participando, amém? Adailson, Adailson ali do Rio Areia, Goiás, né? Também, Deus abençoe. Participe conosco, fique aí, a palavra do Senhor está boa. E no final eu vou estar orando por você. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que primeiramente o Senhor escolhe ali aqueles homens que alguns pescadores, a palavra fala que ao seu chamado, né, eles largam o que estavam fazendo e seguem. E se nós formos olhar aqui, cada discípulo tinha a sua profissão, cada discípulo fazia algo, trabalhava para sustentar a sua família. E Jesus chega, chama eles e vira para eles e fala: hoje não serão mais pescadores de peixe, mas sim pescadores de alma. E se nós formos entrar aqui dentro dos seus discípulos, nós vamos ver que cada um tinha a sua profissão. Pedro era pescador, Lucas era médico. Então eles largam as suas profissões para seguir a Cristo Jesus. E aqui a palavra fala que
animadamente ele os segue. Ou seja, nós temos que seguir a Jesus com alegria, não com tristeza, né? Mas com alegria. E eles largaram tudo. A própria palavra fala, após o chamado de Jesus, eles deixaram suas redes e animadamente o seguiram. Que delícia, né? Quando nós agimos na presença de Deus, quando nós estamos servindo ao Senhor, nós nos colocamos num deleito tão gostoso que nós passamos a seguir a Cristo Jesus. E o interessante é que eles não questionam ali no exato momento, né, essa chamada de Cristo Jesus. Eles largam, a própria palavra fala que eles largam tudo, né, e seguem a Jesus. Continuaremos. Depois de seguir a Jesus, eles largam tudo, né, e vão aprender com o Mestre. Eu acho interessante aqui que nessa primeira parte dessa live, onde nós vamos estar fazendo a segunda no próximo sábado, trazendo as características de um bom pescador de almas, nós vemos aqui que eles são chamados, ou seja, você precisa ter um chamado de Deus, você precisa ser escolhido de Deus. Nem todos os leitores da Bíblia percebem que os evangelhos registram vários chamados para os discípulos. Na verdade, os comentaristas organizam esse chamado em pelo menos 5 ocasiões diferentes. Mas esses chamados estão estreitamente relacionados. Quem são eles? Quais são esses relacionados? Primeiro, João, né? Segundo, Mateus e Marcos. Terceiro, Lucas. Quarto, Mateus e Marcos. Quinto, Lucas, Mateus e Marcos e Lucas de novo, onde nós vamos ler. É aí onde que eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia. E vou pedir aqui também para a pastora me ajudar. A pastora agora pode me ajudar, né? Então, nós vamos ler aqui. Você vai abrir a sua Bíblia, né? Você vai abrir aonde eu vou falar e você vai poder participar conosco. Vamos lá. Primeiro, João, né? João capítulo 1, versículo 35. Nós vamos ver aqui. João, capítulo 1, carta de João, né? Aqui. Não, carta não. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. É um estudo, irmãos, é um estudo. Então você vai participar comigo, amém? É um estudo, você vai estar daí. Se você não estiver muito ocupado, senta aí, participa, né? Vamos participar do estudo e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Versículo 35. Palavra do Senhor sobre as nossas vidas. 35. E diz: Pastora vai ler. 35. Pastora. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: Que buscais? E disseram-lhe: Rabi, que quer dizer, mestre? Onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo, pois, mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse:
tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Pode continuar, pastor. Até os 50. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe entrou e Natanael e disse-lhe. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. E perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. E então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus, e subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nós vemos aqui, irmãos, que através de um, foi chamando o outro, que viu o mestre, foi chamando o outro, que viu o mestre, foi chamando o outro, que viu o mestre, e foram se achegando diante de Jesus. Amém? Aonde nós vemos aqui que eles foram relacionados, ou seja, eles foram extremamente relacionados. João, Mateus, Marcos, Lucas, né? Nós vemos aqui que cada um foi se achegando, ou seja, Jesus, ele nos chama, ele tem um chamado, e além desse chamado, muitas vezes, pastora, ele nos coloca numa posição até mesmo de trocar os nossos nomes, né? É verdade. Interessante como ele nos faz uma posição dessa chamada e nos coloca numa posição diferente para que nós possamos realmente reconhecer, né, esse chamado que ele tem sobre as nossas vidas. Nós vimos aqui que cada um tinha a sua posição, cada um tinha o seu trabalho a fazer para Cristo Jesus. Cada um desses chamados está separado por um breve espaço de tempo, com exceção de segundo chamado, que provavelmente ocorreu pelo menos um ano após o primeiro chamado. Ou seja, então houve o primeiro, um ano depois houve o segundo chamado para os seus escolhidos para levar a palavra do Senhor, ok? Ou seja, você precisa ser chamado, você precisa ter um chamado de Deus para as nossas vidas. Preciso ter um encontro com Cristo Jesus verdadeiramente. Eu quero aqui para falar, pastor. E assim Deus vai fazer algo na sua vida quando você tem esse chamado. Agora vamos lá. Quando Jesus disse, vos farei pescadores de alma. Talvez Deus esteja falando para você, ou já falou para você, que você seria um pescador de almas, né? Que você será um pescador de almas. Então, eu creio que Deus está trabalhando na sua vida para que você seja um pescador de almas. Ou seja, qual é o seu chamado? O que você tem para fazer? Como que o Senhor te chamou? O que significa vos sereis pescadores de alma? Primeiro, ser chamado, né? Largar o que estava fazendo para seguir alegremente ao Senhor Jesus. E com certeza Deus tem algo para você hoje e através desse estudo. Amém? Quando Jesus diz, eu vos farei pescadores
de homens ou pescadores de alma. Mateus e Marcos escrevem que Jesus estava andando junto ao mar da Galileia quando viu os irmãos Simão e André. E os dois homens estavam pescando e anteriormente já tinham tido o primeiro encontro com Jesus, ou seja, anteriormente, eles já tinham tido um encontro com Jesus, onde fomos, e nós lemos em João, capítulo 1, versículo 35 em diante, ele vai falar sobre isso, que primeiro tiveram um encontro, com João, com Simão e André, e ali, dali por diante, eles começam a passar um para o outro, os seus amigos, os seus parentes, os seus irmãos, e ele vai passando e vai ali tendo um relacionamento de comunicação para falar de Cristo Jesus, o Mestre. Mas os dois ainda não tinham se tornado discípulos, ou seja, eles tiveram um encontro, mas não tinham se tornado discípulos de Jesus. Em tempo integral, eles continuavam exercendo a profissão de pescador, ou seja, um período eles trabalhavam, e no outro período eles tinham ali um momento de ser discipulado por Jesus. Eles continuavam exercendo a sua profissão de pescador. Sabia que foram os discípulos de Jesus, ou seja, eles foram discípulos de Jesus. E então foi nesse contexto que muitos apropriadamente Jesus convocou os dois irmãos e segui-lo, pois eles passariam a ser pescadores de homem. A Bíblia diz que tão logo os dois deixaram suas redes e seguiram Jesus. Foi nessa mesma ocasião que Tiago e João também receberam a mesma chamada de Jesus para deixarem seus fazeres e seguirem. Ou seja, nós, homens de Deus, mulheres de Deus, muitas vezes temos essa chamada, principalmente quando nós somos missionários, quando nós somos chamados para a missão, para fazer a obra de Deus, largar nossa casa, largar nossa família, largar nosso emprego e fazer a obra de Deus, como sempre falo, ser dependente de Deus, estar dependendo de Jesus. Então nós vimos aqui que Simão e André, que eram irmãos, Tiago também e João largam suas profissões para seguir Jesus. Eles aqui agora começam a caminhar com Jesus e a se aproximar de Jesus e largam suas profissões para seguir a Jesus. Pouco tempo depois, embora saibamos quanto tempo ocorreu a terceira chamada aos discípulos, que foi, quem foi chamado? Lucas capítulo 5, versículo 11. Amém? Abra sua Bíblia, leia aí, tá bom? Lucas capítulo 5, versículo 11. E então, apesar de o Evangelho de Lucas também registrar uma ordem semelhante a vos fareis pescadores de homem, nós vemos aqui. Amém. Depois acompanha, meu Lúcio. Vai aí acompanhando aí devagarzinho, tá bom? Mas depois, se a senhora quiser acompanhar, depois a senhora assiste lá no YouTube também, tá? Que nós vamos estar lá. Sua internet vai ficar boa, em nome de Jesus. E aí, o que acontece aqui? Lucas também. Quem era Lucas, pastora? Lucas era um médico, Lucas era um médico, ele foi chamado por Jesus. Então, nós vemos aqui que Simão, Pedro, Tiago e João tinham suas profissões e largaram suas profissões para servir. Aí logo a terceira chamada foi de quem? De Lucas. E então, apesar de o Evangelho de Lucas também registrar uma ordem semelhante, vos farei pescadores de homens. Não se trata da mesma ocasião registrada por Mateus e Marcos. Amém? Não é a mesma situação. Em Lucas, parece que Jesus direcionou apenas ao apóstolo Pedro. E a declaração figura sobre ele ser um
pecador de homens, pescador de homens, né? Declara aqui, né, sobre ele ser um pescador de homens. E ele disse: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Lucas 10, 11. Ele chama aqui, essa ocasião aqui é para Pedro, né, pastora? Deixa de ser pescador para ser pescador de homens. E nós vamos continuar aqui o nosso estudo e você vê que a palavra do Senhor em nossas vidas é algo interessante. Eu quero aqui trazer para você e deixar bem claro sobre isso. Primeiro, nós estamos querendo saber o que é o significado. E vos fareis pescadores de homens. Nós vimos aqui que essa declaração figura sobre ele ser um pescador de homens. E ele disse: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Quando você tem essa chamada, Deus ele cuida, ele zela de você. Ele abre os caminhos, ele abre as portas. Desde que você confie, desde que você crê na chamada que ele te fez. Amém? Mas apesar de serem muito parecidos as duas declarações, diferem entre si de uma forma muito interessante. Na primeira delas, quando Jesus diz: vos fareis pescadores de homens, a ênfase está no processo e no esforço. Ou seja, no processo e no esforço. Isto é, eles seriam feitos pescadores de homens. Já na segunda declaração, quando Jesus diz literalmente a Pedro, aqui há uma diferença. Você pescará homem. Falou somente para Pedro, né? Aqui não tem vos, vocês, não. Aqui ele fala: você pescará homens. A ênfase está no êxito e no resultado. Isto é, ele certamente seria um pescador de homem. Teria sucesso nessa tarefa. Ou seja, há aqui algo que a gente tem que entender. Cada um tem um chamado. Presta bem atenção. Cada um aqui tem o seu chamado. Cada um aqui tem o seu significado na obra de Deus. Lucas, ao mesmo tempo, ele era médico, usava da sua medicina, além de cuidar das vidas das almas, ele também levava a palavra do Senhor, né? Pedro se tornaria um dos seus discípulos. Tem um lugar que fala interessante a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, algo interessante, que é o quê? Tem algo aqui que Deus fala tremendamente, deixa eu só arrumar aqui, tremendamente na vida de cada um, algo interessante que eu fiquei muito forte na chamada de Pedro. Uma passagem bíblica que deixa a nossa vida diante de Deus, que nos faz sermos honrados, né? Honrado mesmo na presença do Senhor. Que diz assim, ó. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32. Olha o que Deus nos fala para você
Qual é o significado? Qual é o prazer de servir a Deus e ser ganhador de alma? Cada um tem a sua função. Só que muitas vezes nós queremos misturar, né, pastora? Essa função que Deus nos dá. Se Ele te chamou para ser pescador de almas, você vai ser o quê? Pescador. Você é pescador de almas. Você que vai correr atrás das almas. Se você foi chamado para ser levita, você vai ser levita. Se você foi chamado para ser instrumentista, você vai ser instrumentista, né? Mas eu acho interessante aqui nessa passagem que Deus é até mesmo de arrepiar. Por quê? Nós vemos aqui nessa passagem que Deus fala algo para Pedro que nos deixa honrado, até nós mesmos que temos o conhecimento da palavra, que é o quê? Ser honrado por Deus. E quando nós somos honrados por Deus, Deus faz isso aqui, ó. Lucas capítulo 22, versículo... Deixa eu só achar o versículo aqui. Interessante a palavra do Senhor. Quando você é honrado por Deus. Olha só o que a palavra do Senhor faz. Irmão, isso é para nos fortalecer, para nos edificar. Eu, graças a Deus, eu tenho um prazer muito grande, Lucas 22, 31, 32, de poder dizer assim, eu tenho um orgulho de servir a Deus. Eu tenho um prazer de servir a Deus, porque eu sei o que Ele faz sobre a minha vida, eu sei o que Ele fez e faz até hoje sobre a minha vida. Quando nós temos um propósito, nós temos um chamado diante da presença do Senhor. Olha só. 22, 31? Diz assim, leia aí, pastora. 31? 31 e 32. 22, 31, 32. Simão Pedro, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha só. Quando tu se converteres, fortalece os seus irmãos. Ou seja, muitas vezes o inimigo ele vem tentando nos tirar da presença do Senhor. Mas quando você está forte, quando você está firme na presença de Deus, o que a gente gosta muito de falar, né, pastora? Nós que estamos de pé, nós temos que estender as nossas mãos para aquele que está fraco, caído. Ou seja, a palavra do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida, é algo interessante. Agora leia 1 Coríntios, capítulo 1, do 26 ao 29. Leia aí, você está lendo a Bíblia? Leia aí a sua Bíblia, procura aí, 1 Coríntios 1, 26 a 29. 26 a 29. Olha só, o que diz? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Gabriela, Deus abençoe. Amém? Fica aí, não sai não. Nós estamos aqui no estudo da primeira parte, né? O significado de vos fareis pescadores de alma. Ou seja, o Senhor está aqui, né? Nos dando essa oportunidade de nos aprendermos a sermos
pescadores de almas. Qual o significado? O significado é servir ao Senhor com alegria, fazer a obra dele com alegria, com prazer. E muitas vezes nós temos que deixarmos tudo o que nós fazemos para sermos ganhadores de almas. Aí você vai falar, pastor, eu tenho que largar tudo, o meu trabalho, largar os meus amigos. Muitas vezes não, mas outras vezes sim, né? Para que você seja um missionário, Paulo, né? Quem era Paulo? Quem era Paulo, pastor? Ele era um soldado que perseguia os cristãos, né? Então, depois dele se convertido, dele ter um encontro com Deus, né? Ele se deixa de ser Saulo, né? Para se tornar Paulo. E aí o que acontece? Nós vemos aí que ele deixa a sua profissão, se torna um missionário, né? Outro dia eu estava conversando com a pastora aqui sobre isso. Ele deixa a sua profissão e passa a ser um missionário. Ele larga tudo, né? E vai ao campo para conquistar almas para o reino de Deus. Olha, irmão, eu falo muito isso. Nós não ganhamos almas para nós. Nós não ganhamos almas para nós. Nós ganhamos almas para o reino de Deus. Nós temos que conduzi-las a entrar no reino de Deus. E isso demonstra que o significado, eu vos farei ganhadores de almas, não para nós, mas sim para o reino de Deus. Formar discípulos. Formar homens, mulheres, crianças e jovens para conquistar outras almas, outras vidas. O próprio Jesus chama os seus discípulos, escolhe os seus escolhidos ali e chama eles, e a palavra lá no início diz, no início do nosso estudo, diz que ele chama eles e treina eles, né, ali no seu ensinamento. E levou muito tempo, né? Porque 30 anos. 30 anos. Jesus ali, eu vejo que durante os 3 anos que Jesus tinha ali a possibilidade de formar os seus discípulos, né? E deixar os seus discípulos preparados para alcançar outras almas. Nós vemos que a palavra fala que nós temos que ganhar, conquistar, ensinar e enviar. Ou seja, o significado desse eu vos fareis pescadores de alma significa que nós temos que aprendermos com o primeiro evangelista, né, que foi Jesus, maior ganhador de almas. Ele nos deixa um exemplo grande que não apenas devemos ter o chamado, mas temos que aprendermos. Porque não tem como você não aprender a palavra do Senhor, pegar esse livro aqui, meditar, comer, deleitar nela e receber o discernimento, o conhecimento da palavra do Senhor. É difícil. Não é só simplesmente, eu me converti hoje, amanhã eu já sou um diácono, depois da manhã eu já sou um presbítero, depois da manhã eu já sou evangelista, amanhã já sou pastor. Não, é um processo. E durante esse processo dos seus discípulos, os discípulos passaram por um processo de ensinamento da Escritura, da palavra do Senhor. Então nós vamos ver que diante da presença de Deus, nós temos que ver o quê? Qual o significado? E eu vos farei pescadores de almas. O significado indica que aqueles que se ocupam de ganhar almas ao reino de Deus. Ou seja, nós, homens de Deus, mulheres de Deus, que já temos a nossa estrutura firme, nós temos que formarmos discípulos e colocar em seus caráter que nós não estamos aqui para conquistar almas para nós. Nós temos que conquistar almas para o reino de Deus. Ou seja, algo que nós temos que colocarmos na nossa vida, o que devemos sermos preparados
primeiramente na palavra do Senhor. Termos o ensinamento da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Porque sem esse ensinamento, sem essa preparação de nos formarmos discípulos com caráter, fica difícil. Fica completamente difícil, porque se nós não tivermos preparado, pastora, para aguentar as perseguições, as lutas, né? As investidas do inimigo, você não consegue. Logo você desanima, logo você se arrepende, né? E grandes são os pratos que ele... Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 11. 8 e 11. A palavra do Senhor diz assim: E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tenha a minha justiça que venha da lei, mas que vem pela fé em Cristo, e saber a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude de sua ressurreição e a comunicação da sua aflição, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição entre os mortos. Convicção e certeza para as nossas vidas. Convicção e certeza que eu posso chegar à morte e à ressurreição para Cristo Jesus. Meu amado, minha amada, vamos nos dedicarmos a buscarmos mais a face do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos dedicarmos verdadeiramente para ganhar almas para o reino de Deus. Muitas vezes queremos ser dono das almas. Quem somos nós? Na verdade, quem é dono é Deus, porque foi Ele que nos criou, Ele que nos deu fôlego de vida, Ele que nos dá a sabedoria do arrependimento para que nós possamos buscar Ele. Pai do Senhor Leres, Deus abençoe sua vida. Obrigado aí, já está aí em peso aí participando. Que Deus possa abrir o seu coração para entender o que é esse chamado, e vos fareis pescadores de alma. Esse chamado Jesus nos mostra como um dos maiores ensinadores, que lá na próxima live nós vamos ver a característica de um verdadeiro ganhador de almas. Você quer ser um pescador de almas? Você quer ser verdadeiramente um pescador de almas? Talvez você vai falar assim, mas para mim ser pescador de almas eu preciso largar o meu emprego. Nem sempre. Você pode ser um pescador de almas no seu trabalho. Você pode ser um pescador de almas na sua faculdade. Você pode ser um pescador de almas na sua escola. Você jovem, você adolescente, você homem, você mulher. Talvez as pessoas nem sabem que você é cristão. Talvez as pessoas nem sabem que você é um pastor, que você é um obreiro. E muitas vezes você deixa de levar a palavra de Deus porque primeiro eu tenho que ser um pastor, primeiro eu tenho que ser um missionário, primeiro eu tenho que ser um diácono, um presbítero. Não. A palavra de Deus fala, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Desde que você o aceite como um único e verdadeiro Salvador sobre a sua vida.
desde que você tenha convicção que ele morreu, ressuscitou e vai voltar para buscar o seu povo. E nessas características nós vamos ver algo tremendo. Eu quero que você participe da live de sábado que vem, que aí você vai aprender a ser um verdadeiro pescador e vai ver se você tem essas características para ser um pescador de almas. Você pode ser um pescador de almas através do louvor, não precisa você ser um pregador. Você pode ser um ganhador de almas na sua profissão, onde você trabalha. Nós vemos que Lucas, ele era médico, fazia a sua profissão, tinha a sua profissão, era médico, mas ele evangelizava. Ele ministrava a palavra do Senhor, ele falava de Jesus, né? Então, muitas vezes você, eu vou largar tudo, vou ser pastor, vou ser missionário, né? Não, e muitas vezes não é. Cada um tem a sua chamada. Quando Deus me chamou para fazer a obra e largar as coisas, nós largamos tudo, né, pastora? Quando nós nos tornamos missionários, nós largamos emprego, deixamos alguns amigos, largamos a nossa casa que nós tínhamos, que não era, né? Mas era a nossa casa. Nós tínhamos o nosso cantinho de morar. E quando Deus nos chamou para ir fazer a obra, nós largamos e fomos fazer a obra, e estamos até hoje. E Deus nos deu essa oportunidade. Então, Deus ele te chama, mas muitas vezes você não precisa largar o que você está fazendo. Você pode ser um pescador de almas aonde você está. Você pode conquistar vidas falando do amor de Jesus, falando do que Jesus fez na sua vida. Interessante que nós vimos aqui que o chamado mesmo para ganhar almas para Cristo foi chamado para Pedro. Deus colocou essa missão na vida dele, de ganhar almas para o reino de Deus. Então as almas, quando você ganha almas, você não está ganhando almas para você, você está ganhando almas para o reino de Deus. Ou seja, você tem que ganhar as almas e preparar essas vidas para o dia que o Senhor vai vir, né, para levar os seus escolhidos. E a própria Bíblia fala que nós temos que fazermos discípulos. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, fazeis discípulos. Porque se Jesus não tivesse preparado, não tivesse escolhido os seus discípulos, nós não estaríamos aqui. A palavra do Senhor não tinha chegado aqui até nós. E nós sabemos que hoje em dia está cheio aí de pessoas pregando o Evangelho, né? Mas muitas vezes estão decepcionando. Porque na verdade não foi nem chamado, mas estão se colocando numa posição, né? E de repente estão envergonhando. E a palavra de Deus fala que o chamado, nós não podemos envergonharmos e nem sermos envergonhados. O verdadeiro escolhido de Deus, o verdadeiro chamado de Deus, aquele que tem o chamado, ele permanece firme. Firme e não deixa ser levado por ninguém. Como eu disse aqui, é uma honra, né? Como a palavra fala aqui, é uma honra somente dada pela graça de Deus. Quem tem o chamado é uma honra inteiramente chamado pela graça de Deus. Ou seja, meu amado, você que está na presença de Deus, você que é homem de Deus, permaneça firme, permaneça na presença de Deus, e eu tenho certeza, né, que Deus vai fazer a diferença na sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar, porque você deixa o Senhor fazer algo sobre a sua vida. Então eu quero chamar você para a nossa segunda parte, no sábado que vem, a partir das 21 horas, a estar conosco, onde nós vamos estar aqui trazendo as características de um verdadeiro pescador de almas. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa derramar da tua graça, do poder e do Espírito Santo dele sobre você. E eu quero aqui convidar você e pedir a você que convide
os amigos para participar aqui comigo da segunda parte. Venha ser pescador de almas. Hoje aqui nós tivemos uma introdução do que significa essa palavra, e eu vos farei pescadores de almas. Sermos pescadores de almas significa ganhar almas para o reino de Deus. Curta, deixe o seu coraçãozinho. Se você gostou, põe um dedinho aí no coração. Solta aí os coraçãozinhos. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Manda aí os seus aviãozinhos. Manda aí, a pastora está aqui. Curta aí, deixa aí os seus aviãozinhos. Amém? E participe conosco. Se você tiver uma pergunta, deixa a pergunta para nós. Se você tiver um pedido de oração, deixa o seu pedido de oração e nós vamos estar orando por você. E eu sei que sábado que vem você vai conhecer as características de um verdadeiro ganhador de almas. Aqui nós vemos qual foi o significado que Jesus deixou para os discípulos. O que é ser, e a palavra diz, e vos sereis pescadores de almas. Ou seja, pescador de almas é para levar as almas ao reino de Deus. Cada um teve a sua chamada, cada um tinha suas profissões, alguns deixaram as suas profissões para seguir aquilo que Deus tinha ordenado, mas outros continuaram nas suas profissões, mas não deixaram de falar do amor de Cristo, não deixaram de ganhar almas para Cristo Jesus. Qual é a sua profissão? É médico? É professor? É psicólogo? Eu não sei qual é a sua profissão. Né? É um advogado? É uma dona do lar? Uma secretária do lar? Ou um varredor de rua? Não importa qual seja a sua profissão. Importa que você, mesmo na sua profissão, você seja um ganhador de almas. Não espere você falar assim, eu vou me tornar um obreiro, um pastor. Não, Deus não quer que você se torne muitas vezes, Ele quer que você seja ganhador de almas. E para ser ganhador de almas, você simplesmente precisa uma coisa só. É ter o conhecimento da palavra. E ter o discernimento do Espírito Santo através da palavra do Senhor. E aí eu tenho certeza que Deus vai fazer a parte dele sobre a sua vida. E quando você começar a colocar isso em você, que mesmo em qualquer lugar que você esteja, você pode falar do amor de Cristo e ganhar almas para Cristo Jesus. Deus vai fazer a diferença na sua vida. E não tenha vergonha se as pessoas passarem, a paz do Senhor, ergue a mão e grite também, a paz do Senhor. Eu tenho orgulho de servir a esse Cristo. E não tenha vergonha de ser um cristão. Tenha orgulho. Isso é uma honra para a tua vida. E aproveite essa honra que Deus está dando para a sua vida. Eu quero aqui agradecer a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus que participou, a irmã Lourdes, irmão Leres. Se gostou, deixa o seu coraçãozinho aí e venha participar comigo no sábado que vem, a partir das 21 horas, onde nós vamos estar falando das características de um ganhador de almas. Eu conto com você, compartilhe essa mensagem, compartilhe esse estudo, né? Leve aí para os seus amigos, aonde você estiver, e que Deus abençoe, que Deus possa fazer a diferença na sua vida, aonde você estiver, mesmo que você acha que você não está fazendo a diferença. Muito pelo contrário, você faz a diferença quando você fala do amor de Cristo Jesus, quando você fala dos milagres que Deus na sua vida, quando você fala quando você se converteu, Deus faz a diferença. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus?
Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Deus abençoe a vida de cada um que participou aqui conosco. Que o Senhor possa estar abençoando aqueles que vão ouvir esta palavra. Que o Senhor esteja guardando, protegendo, livrando de todo mal. Abra as portas, abra as janelas do céu. Envie um milagre para a vida daqueles que necessitam. Senhor, eu te peço que as suas mãos estejam estendidas, Pai. Que esse estudo, essa palavra, Senhor meu Deus, que foi dada aqui, possa abrir as nossas mentes e a mente daqueles que estão ouvindo. E eu creio, Senhor meu Deus, que no próximo sábado, onde nós vamos estar dando a segunda parte de sermos pescadores de almas, eu creio que muitos vão aprender e muitos vão procurar ver que tem as suas características para ser um ganhador de almas para o reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Você pode deixar o seu comentário. Amém? Você pode deixar o seu coraçãozinho aí para nós e vai nos ajudar muito. Amém? Pode se inscrever lá também no YouTube, Cantinho do Sofá, aí o Pastor Soares. Amém? Você pode achar também lá o Cleibson Soares, né, no YouTube. Eu também tenho lá a nossa página, onde tem várias mensagens, tem mais de 40 mensagens colocadas lá. Essa aqui vai ser mais uma que vai para lá, e eu creio que Deus vai abençoar. Leris, manão, abração para você. Você está no meu coração, você sabe que é meu irmão, né? Em Cristo Jesus. Tenho um carinho muito grande por você, irmã Lourdes, sua família. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus abençoe a recuperação da sua esposa, tá? Deus possa estender as mãos dele aí sobre a sua casa, a sua família, sobre o seu trabalho. E eu tenho certeza que vocês vão ser abençoados. Um abração, um carinho. Até a próxima. Sábado que vem, conto com vocês aqui, aprendendo a característica de um ganhador de almas. Convide os seus amigos, convide seus parentes para estar conosco. É uma oportunidade de nós estarmos juntos. Em nome de Jesus, fique com Deus. A paz do Senhor, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.